Hey! Pra cima, pronto pra Deus. Vai lá, ministério. Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo meu amor. Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo meu amor. Vamos assim, ó. Enquanto eles acertam o tom ali, faz esse gesto assim, ó. Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo meu amor. Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo meu amor. Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo meu amor. Quem é esse que conhece, jamais se esquece do universo, que às vezes parece longe, mas que se sente estar tão perto? Quem é esse que os poetas rimaram tanto em suas poesias? E o canto dos pequeninos faz nos sentir dele nostalgia. Quem é esse que no sol mostra o seu olhar com intenso brilho? E vemos na rua, nos rios, nas águas da vida o seu espelho. Vai lá comigo! Quem é esse que me chama? Quem é esse que me ama? Quem é esse que me chama? Quem é esse que me ama? Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo meu amor. Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo meu amor. De novo. Quem é esse que me chama? Quem é esse que me ama? Quem é esse que me chama? Quem é esse que me ama? Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo meu amor. Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo meu amor. Laia, 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 erê, laia, laia, erê, laia, 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 erê, laia, laia, laia. Batéria, eu vou dar 1, 2, 3 e nós vamos dar uma acelerada, só para o povo acordar. Quem é esse que me chama? Quem é esse que me ama? Quem é esse que me chama? Quem é esse que me ama? Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo meu amor. Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo meu amor. Laia, 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 hey, laia, laia, hey, laia, laia. Vocês, laia, laia, hey, laia, laia, hey. Povo aqui, vamos ver quem está mais forte. Laia, 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 vamos, laia, 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 laia. Quem está feliz de estar aqui, diga eu. Então agora pode sentar, filho de filha de Deus. Em Deus. Diga comigo, eu espero milagre, diga. Em Deus eu espero um milagre. Em Deus espero um milagre. Me aproprio da graça, Senhor. Como é que é? Tomo posse. A Beth vai falando o texto e você canta comigo. Não vou desistir, com fé vou esperar. Espero um milagre. Me aproprio da graça, Senhor. Tomo posse da cura. Tomo posse da cura. Eu sei que em Deus tem a minha hora vai certeza? chegar. A minha hora vai chegar. Provável da tua presença. Tua presença é o que conforta a minha alma, Senhor. Revelar meus segredos. Revelar meus segredos. Sejam de angústia, de mágoa ou dor. repensar meus valores. Repensar meus valores. E vocês aqui cantam comigo. Corrigir os meus erros. Escrever a minha história. Escrever minha história. Lutar por um recomeço. Lutar por um recomeço. Como é
graça, Senhor. Tomo posse da cura. Tomo posse Não da vou desistir. Não vou desistir. Com fé vou esperar. Com fé vou esperar. Em Deus espero um milagre. Em Deus espero um milagre. Me aproprio da graça. Me aproprio da graça, Tomo Senhor. posse da cura. Tomo posse da cura. Eu sei que em Bem Deus solene, eu sei que em Deus e juntos a minha hora vai chegar. Filhos de Deus, em Deus espere o milagre. Ninguém pode servir a Deus e a riqueza. Pois bem, eu quero lembrá-los. Quem estava de manhã, levante a mão. Quem estava em casa acompanhando, levante a mão. Não vou ver, né? Mas acredito que é muita gente. Querido povo de Deus, é nesse contexto que eu falava. Vocês lembram da palestra de manhã? Quem lembra? Nós estamos servindo a quem? Deus não. Deus, eu estou evitando essa palavra. Porque Deus, tem gente que fala Deus e acredita em tudo. Nós buscamos acreditar em Jesus Cristo. Tá bom. E eu gostaria de me debruçar nessa segunda palestra sobre Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Vamos repetir de novo? Acompanhe. Ninguém, nem homem, nem mulher, nem padre, nem cardeal, nem comerciante, nenhum cristão pode servir a dois senhores. Porque ou odiará um, amará outro, ou será fiel a um, a desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pois bem, esse texto, e eu falava do servir, discipulado, servir, e aqui se trata de alguns verbos que o texto nos apresenta em Mateus. Quais são os verbos? Você tem esse hábito, quando você lê a Bíblia, grifar os verbos. Eu tenho o hábito, geralmente, eu com uma caneta circulo o verbo e depois faço análise. O senhor faz análise sintática do... Faço. Aprofundo, leitura orante. Pois bem, dois senhores, ou Jesus Cristo ou a riqueza. Amar. Veja que são sentimentos e verbos praticamente opostos. Você ama a um e odeia o outro. Significa que não é óleo e água. Você vai dizer, padre, não é verdade. É. Talvez num primeiro momento não seja. Mas conforme nós aprofundamos nessa servidão, seja de Deus, ou seja da riqueza, nós acabamos amando ou odiando. Alguém me dizia, padre, a gente não pode ser 880, nós temos que ir mais ou menos. Não, nós temos que ter certeza o que queremos. O mais ou menos é da nossa carne, que às vezes nos faz cair. Mas a certeza, a convicção, a busca, o propósito, ele tem que ser radical. Amar ou odiar. Eu volto a dizer, nós brincamos com fogo. Nós não entendemos que a servidão, no sentido de se colocar a serviço, se tornar discipulado, vai nos moldando. E se nós nos colocamos na presença de Deus, não é natural. Você vê uma pessoa, você tem afeição, depois você começa a namorar, depois você tem o noivado, e depois tem o... Pois bem, amar a Deus, a gente vai aprendendo aos poucos, é esse mesmo processo. Primeiro você gosta das coisas de Deus, elas te fazem bem ao ouvido, depois você começa a se entregar a Deus, e você vai, quando você se dá conta, você está amando a Deus. O que está faltando para nós, católicos, padres, lideranças, é nós amarmos mais a Deus, nós sermos
apaixonados por Jesus. A impressão que eu tenho é que nós somos apaixonados por qualquer coisa, menos por Jesus. Amar ou odiar. Acredite, no primeiro momento você não bota fé, mas gradativamente não tem escolha. Segundo, apegar e desprezar. Verbos opostos. Não podeis servir a dois senhores, porque você pode se apegar. Alguém já teve a experiência de se apegar a alguém? Só isso? Uma amizade não é uma forma de apego? A gente se apega. Você começa a lidar com uma criança, cuidar de uma criança. As mães de coração sabem disso, as vós que cuidam dos netos. Estou falando grego ou quem já passou por essa experiência? Ah, bom, agora estou falando para a gente que tem carne e osso. O se apega. A mesma coisa, você começa a lidar com Deus, acredite, você começa o contato com a palavra, você começa a ter esse zelo pelas coisas de Deus, se abre para a caridade, você começa a se apegar mais a Deus, mas também você pode se apegar mais à riqueza. Você pode se apegar mais. Você pode começar a desprezar Deus ou desprezar a riqueza. Você percebe que são colocados como antônimos, como opostos. Dois senhores. Pois bem, será que nós temos consciência que o fim último de todos nós, na verdade, é Deus? Não há como dividir Deus, ou não há como dividir a felicidade, não há como dividir a nossa vida entre absolutos contrários. O que é isso, padre? O que são absolutos contrários? Eu dizia, Deus, Jesus Cristo, e o absoluto contrário de Jesus Cristo, o Deus Mamon, dinheiro. São fins absolutos. Quantas vezes a gente se vê numa dificuldade, meu Deus, mas se eu for honesto nas coisas, no dinheiro, eu não vivo. Se eu for pagar todos os impostos, e a verdade é demais, é um absurdo. Se a gente for, não é desprezo do dinheiro, mas é não deixar que sejamos servos dele. Não deixar que ele nos escravize. Aquilo que diz São Paulo, vivo como se não tivesse. Sei viver na riqueza, sei viver na pobreza. O grande problema é que está tendo uma inversão. E quando eu falo Deus dinheiro, Deus riqueza, significa uma conotação de valores. Veja, o que Jesus diz, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, Jesus está condenando o amor, a idolatria ao dinheiro. Vamos ser sinceros, gente. Você começa a trabalhar, todo mundo precisa de salário justo. Quem quer ter um salário digno? Levante a mão. Está todo mundo em pecado? Sim ou não? Não. Não. Veja como não podemos ser simplório. Veja, gente, nós precisamos viver. Não se trata aqui de você achar, puxa, mas a igreja eu escutei esses dias, eu fui num programa, talvez o pessoal de Salvador está me acompanhando, na Roda Baiana, e me perguntaram, a igreja é anacrônica, fora do tempo. Não é. É que a igreja trabalha com o ideal da pessoa humana. A igreja trabalha com o ideal da sociedade, que é de Deus. Não é que a igreja é anacrônica, é mal compreendida. Não estou dizendo aqui que é para você não querer um bom salário, ou querer ter uma casa, que é pecado você querer ter um carro, de você ter um certo conforto. O problema é a idolatria disso. O problema é o apego demasiado. Veja, eu falava da palavra apegar e desprezar, amar e odiar. O que é que você colocaria como sacrifício para Jesus Cristo? Sacrifício para Jesus Cristo, o que ele falou? Eu não quero sacrifícios, mas eu quero a misericórdia. Então, no culto, na adoração de Jesus, você
sacrifica o seu ego, sacrifica seus apegos para a tua libertação, para a minha libertação. Nós sacrificamos, sim, há sacrifício, tem que haver, de renúncia, nesse desprendimento, um sacrifício de perdão. Deus requer isso de nós, é o sacrifício que agrada a Deus, e uma das palavras mais difíceis do cristianismo, pelo menos para se viver, o perdão. Mas no sacrifício do Deus Mamon, o que ele sacrifica? Família, sacrifica lazer, sacrifica diálogo, sacrifica teu tempo livre, sacrifica a caridade, porque nesse altar do Deus dinheiro, nós sacrificamos tudo, até a mãe. Tem gente que fulano não vende a mãe, mas que bota em negócio, bota. É um perigo. Vocês dão risada, mas é um perigo. E não estamos falando para os outros, não estamos falando para banqueiro, não estamos falando para os colarinho branco, nós estamos falando de nossas vidas. Eu não quero que cada um fique pensando, se fulano escutasse isso. Não. Às vezes o condicionamento de nossa vida, o condicionamento de nossa família, e às vezes a nossa forma de pensar. Veja, eu quero lembrar que Jesus condena esse amor à riqueza, que leva o ser humano. Qual o amor à riqueza? Quanto mais mundanos somos, gente, para pensar, é verdade. Quanto mais mundano nós vamos ficando, quanto mais entregue aos caprichos da carne ou do mundo, você percebe que diminui o interesse das coisas de Deus. Você já sentiu na tua vida, se você olhar 30, 40, 50 anos, 20 anos, momentos na tua vida em que você estava mais voltado, focado numa coisa, e de repente, por estar tão focado nisso, Deus ficou de escanteio. Teve essa sensação já? Você estava tão focado, mas tão com o coração tão voltado para aquilo, que Deus ficou para trás. E de repente, a própria consciência, eu acho que os anjos da guarda vêm e dão uma pancada na gente e dizem: ei, acorda. Já viveram isso? Eu já vivi, gente. Tenho 17 anos de padre, mas tenho 40 e pouco de vida.